Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos vendo, ouvindo esse primeiro podcast aqui dos estúdios Flickr, em Capela do Alto. E o nosso primeiro convidado é o Felipe Nachincha. Fala aí, Felipe, um pouco de você, como que o menino começou. Muito obrigado pelo convite aí, Fredoso, pelo Flickr. É Flickr Podcast o nome? E da Flickr Vídeo, por quê? Agradecer aí o convite, então. Muito obrigado pelo privilégio aí. Nós já se conhecemos um pouquinho, né, Fred? Já fizemos algumas coisas juntos, até inclusive, né? Muito obrigado aí pelo convite. Espero que não decepcione ninguém, hein? Como eu faço na minha vida inteira. E falando sobre a sua vida, né, Felipe? Como que começou, cara? A gente sempre conversa, bate um papo aí no off, mas de fato eu não conheço muito sobre onde você nasceu, de onde você veio, se você é capelense desde Bom, quando de nasceu. nascença, eu nasci em Boituva, né? Acho que a maioria da minha geração, ou é Tatuí ou Boituva que nasceu, né? Nasci em Boituva e eu vim aqui, nenê pra cá e cresci aqui, em Capela. Aí depois de adulto já fui morar em outros lugares, depois voltei. Assim, né? A vida a gente vai indo, seguindo, né, a maré. Seguiu a maré, mas voltou para Sempre. Pra ilha, né? Pra voltou onde... para ilha. Por quê? O que que você sente morando aqui? Por que que não você você almejou voos maiores e quis voltar para cá? Por quê? Ah, eu gosto de Capela, eu me sinto, como diz, em casa, né? Essa sensação de estar à vontade. Por exemplo, hoje aqui eu tô de chinelão de dedo, tô despojado, entendeu? É o jeito que eu gosto e Capela eu sinto que não tem essa cobrança, né? De ser mais formal e tal. Então, aqui eu fico mais à vontade. Gosto muito. Não importa para onde nós vamos, sempre quando voltamos para a capela, né? Sim. A gente sente aquela sensação que de fato nos pertence, né? Eu também sinto É. muito isso quando eu vou viajar, fico um tempo fora e quando Uhum. volta parece que Você que foi para a realmente Europa, inclusive, né? Então, nem para qualquer lugar, sim. até para Vou falar uma coisa bonita aqui agora. Se prepare que vem poesia aí. Você sabe que as tartarugas, né, marinha, elas nascem na praia, né? Elas nascem numa praia, né? A mãe bota o ovo na praia e elas vão até o mar. Depois, quando elas ficam adultas, as fêmeas, elas voltam para ter os ovos na mesma praia que elas nasceram, que é onde elas se sentem seguras. Eu sinto que é essa mesma coisa. A gente pode ir para longe, mas a gente sempre vai voltar para a terra-mãe. é biológico, então. É Então é algo, biológico. olha, É isso. que homem, ó, para vocês verem Sou que um grande Felipe poeta. Nachincha não é só um rapaz engraçadinho, ele também tem muito conteúdo. E falando em conteúdo, meu caro, quando que você começou a desenvolver essa parada de... Você sempre foi do humor ou não? Ou quando você era mais novo, você... Eu sempre fui do consumidor, né, de humor. Sempre gostei muito, desde a Praça é Nossa, desde os programas que teve depois, o Pânico, que eu adoro até hoje, o CQC, né? Eu sempre gostei muito como consumidor, mas eu nunca me pensei fazendo, né, humor. Aí eu comecei a assistir em Tatuí ali, um show dos amigos meus, do Juliano Coração e do Paulo Santiago. Eu pensei, caramba, tá viável fazer também. Aí eu comecei a escrever uns textos e planejar um dia fazer. Até que um dia eu subi no palco e aí foi aquela paixão à primeira vista, né? Não Mas tem como jeito. que foi essa primeira vez? Você achou uma bosta ou você achou... Não, Do isso aí... stand-up, você diz, ou De subir no Porque, palco, a porque antes primeira do vez stand-up, acho que eu falando. fiz alguns vídeos de reportagem, assim, entrevistando o povo. Esse foi bem difícil, o primeiro foi, com perdão do palavrão, uma bosta grande, né? Tremia na base. Foi. Deu tudo errado nesse dia, na verdade. Só que não desistimos, né? Continuamos. Aí já no stand-up, a minha primeira experiência foi muito boa. Foi num. Tava tendo um concurso em Sorocaba lá do Biscuit, o Richard Godoy. Aí valia dinheiro, né? Aí eu me esforcei mais. Aí eu fui, a primeira vez que eu fiz foi nesse concurso e eu acabei ganhando o concurso. Ali eu me senti o novo Danilo Gentili e tal. Aí no segundo show a realidade já veio bater a porta, foi horrível e tal. E é assim, né? Altos e baixos. Um show da hora, outro ruim, e assim foi. E é Mas o teste, né? a primeira foi da hora. É o teste. Eu gosto muito de Seinfeld. Uma das Ô, primeiras séries foi o precursor, ele fazia muito isso, né? Ele sim, sim, começou sim. nesse formato, né? Rafinha Sim. Bastos também, né? Fez Rafinha no isso Brasil. lá fora. Agora tá lá nos Estados Unidos, né? Fazendo lá e tal. Ele fazia testes, né? Ele ia onde Sim, não era sim. conhecido para testar o. Exatamente. Porque aqui ele já, tipo, depois que você fica famoso aqui, né? Imagina, as pessoas riem de qualquer coisa que você fala. Então acho que é meio que isso que aconteceu com o Rafinha Bastos, né? Ele falou, não, eu preciso ir num público que não me conhece para ver se eu realmente sou bom ou se o povo só tá me agradando. Cara corajoso.
Então você tem que sair da capela ou não? Porque o pessoal acha você muito bom aqui, mestre. Ah, não, eu agradeço. Não, mas é bem dividido também. É dividido? Tem quem acha bom e tem quem acha ruim também. É o natural, né? É Também democrático. não liga. Eu, por exemplo, tem muita gente que gosta de várias pessoas no humor que eu realmente não dou risada de nada. Então é natural, eu entendo isso, né? Quem são suas inspirações no humor? Sem clichê. Eu não É, gosto daquela resposta também muito do jogador do Palmeiras, do Real Madrid lá, é, o Endrick. é. Eu não gosto das O Rob respostas do Endrick, Charlton. é. Rob Shelby, não, pô, aí não dá, pô. Fala Então, o assim, real. no stand-up você diz humor de forma Cara, de geral. forma geral, quais são de fato suas Os caras inspirações aí? que sempre me fizeram rir muito desde criança eram gostava demais. O Golias também adorava, só que nessa época era só consumidor, né? Nem pensava em fazer humor. A velha surda da Praça Nossa eu gostava demais, só adorava. Aí já no stand-up, o cara do Brasil, sim, que eu gosto mais de alguns caras de fora, né? Mas do Brasil, que foi a minha primeira referência, foi o Danilo Gentili. Que eu vi os textos dele e falei, caramba, que da hora o cara tá fazendo aí. Ele tá fazendo o stand-up realmente como é o americano, né? Mas assim, o maior pra mim de todos os tempos é o Chris Rock, tá ligado, né? Tomou um Sim. tapa lá no, do Will Smith. Esse cara pra mim é o melhor comediante de stand-up que tem. Por quê? Ah, os textos dele são muito. Cara, ele tem um raciocínio assim que ele mostra pra você uma coisa que você já sabia, só que ainda não tinha percebido. Isso pra mim é o texto mais genial do stand-up. O cara tem. Isso é o stand-up, né? Sim, sim, Pô, é uma abordar. observação que o cara abre seu olho pra uma coisa que tava ali o tempo inteiro dentro do seu olho. Isso é foda. Isso é foda. E também tem a vida dele, né? Todo mundo odeia o Chris e que realmente e Sim, a foi real série. aquilo, né? Sim. Na verdade, na série ainda ele deu uma aliviada. Porque ele tem, acho que, se não me engano, 6 irmãos. Na série só tem dois, né? A Tônia e o Drew. Então ainda deu uma aliviada, né? Acho que a vida dele foi mais fodida ainda. Foi mais Foi fodida. mais fodida. Mike é sua ou não, Ah, Nath? inclusive, sobre o que você está falando, Hum. Todo Mundo Odeia o Chris, eu tive o prazer de entrevistar o Greg da vida real. Que isso? É o Quem é o Greg da vida David real? Moscovitz, o nome dele. Aí, Entrevistei, tem lá no canal na Xinx, depois vocês procurar lá. Foi acho que no final do ano passado ou no começo desse ano, não me lembro. Mas é da hora. foi Achei, legal? foi legal, ele falou um pouco sobre como era a vida dele na infância, né, com o Chris Rock e tal. Gostei bastante. Mas como que você chega nesses caras? Porque lá no seu Instagram, é, que tem o seu Instagram pessoal, tem a página do Facebook do Nachincha, né? Sim, Pra tem. quem não sabe, são perfis diferentes e produtos diferentes ali Sim. que você que É, eu você separo para organizar melhor na minha cabeça, né? Para não fazer tudo misturado. Então, eu tenho o na Chincha, que é mais um conteúdo de interior, mais localizado para capela e tal. Aí tem o meu de stand-up, que é o Felipe Branco Stand-up, me sigam aí. E aí tem agora o de política também, que eu criei recentemente, que é o Cidadanice. Também aí é só para assunto de política. E tem mais alguns, mas aí não vem ao caso. aí não vem ao caso, mas saberemos, quem sabe, numa No próxima. futuro aí. Mestre, me fala como o Nachincha de fato impactou a sua vida. Por quê? Simplesmente todas as pessoas da cidade te conhecem ou já ouviram falar de você. Talvez Não, não é você tanto aí assim. na. Você. Não, é sério, pô. Não, tanto assim Sem também não. demagogia. Sem Não, ser eu sei que, demagogia. bastante gente conhece, mas todo mundo não, sempre tem um com o outro. Não, com certeza uma forma de expressão, né? Pô, Sim, sim, sim. do mesmo jeito que Taliba Lopes, todo mundo conhece, já ouviu Sim, falar, a sim, gente sim. brinca, né? Sim, sim. Exemplos aí. Sim. E querendo ou não, você está marcando aí uma geração, né? Sim. Fico Pessoas. muito feliz. Como que isso impactou a sua vida desde o começo? Porque, pô, eu lembro, pô, lembro quando É. você fazia Bom, esse. vamos lá, vamos como eu começou na Xincha. Na Xincha começou dessa vontade de primeiro fazer. Na verdade, tinha esse amigo meu de Tatuí, o Júlio do Coração, que ele tinha um canal chamado Nope, que ele ia para os eventos aqui da região e entrevistava a galera. Aí eu gostava desse formato e aí eu, um dia conversando com meus amigos Gigo, o Marquinho Noronha, neto do Neso Padre, tava o Douglas também, quem mais? Acho que era nós quatro. Aí nós falamos de fazer. O Marquinhos também tem essa vontade, aí nós falamos, vamos fazer qualquer dia um teste aí. Aí eu troquei uma ideia com a galera lá de Serquilho, da Faster TV, que eles tinham os equipamentos top e tal. Tem uma galera que trabalha no CQC, tudo. Convidei eles para a gente fazer um teste num evento de motociclista. Aí fomos fazer esse teste nesse evento, entrevistando os caras, foi horrível. Como eu falei pra você, deu tudo errado esse dia. Por quê? Não, porque a gente tava muito cru, na verdade, né? A gente não sabia como perguntar, Nem roteirizaram, não nada. brifaram, Fomos lá, foda-se. vamos ver o que dá. É um evento de moto. Os caras achou Isso. que era de Harley Davidson, agora é Aí nós não motocross. conseguimos fazer nada engraçado. Tanto que esse vídeo nem virou, né?
Aí os caras deu um conselho para nós, falaram, não, vocês estão ainda muito cru. E era realmente. Vamos por enquanto aí se virando com o celular, vocês vão fazendo os bagulho, depois nós vê como é que faz. E aí nós começamos a fazer com o celular. Então, Aí então vocês começaram assim na Premier League, seu começou, safado. exatamente. Nós não era nem da Várzea e já queria jogar Já na queria? Champions, entendeu? Aí a realidade bateu e falou, opa, desce um pouquinho. Aí, como que foi? Aí nós conhecemos, quer dizer, eu já conhecia a Júlia, que ela trabalha lá em Araçoiaba, e ela também tinha interesse nessas coisas. Aí ela entrou também pra galera, aí nós tivemos a ideia de entrevistar gente, os figuras de capela, as pessoas que a galera achava engraçado. Hum. Tanto que aí a primeira entrevista nós fizemos com o Zé Maria, da rádio, tá ligado? Zé Maria Casselina. Aí foi mó da hora a entrevista até. Tá lá ainda, acho que é um dos primeiros vídeos do canal. Deu super certo. Ah, Aí que você daí foi ela na Geminhas? foi eu e a Júlia entrevistando primeiro o Zé Maria, a Celina. Aí esse vídeo é o que deu mais, assim, que começou a galera de Capela ver nós. Aí depois teve a Geminha também, que foi muito bom. Um abraço pra elas, inclusive, aí. E aí comecei a fazer. Aí eu tive a ideia. Não, aí teve. Chegamos em 2020, isso foi no final de 2019. Chegamos no 2020 cheio de plano. Falei, vamos para todos os eventos, entrevistar a galera e tal. O que aconteceu em 2020? Pô, pandemia, não tinha mais Verdade. eventos. Aí falando, então acabou a ideia, né? Daí eu comecei a falar, a pensar assim, então vamos ter que fazer um negócio que dê pra fazer sozinho aqui. Aí pensei em fazer as dublagens. Aí eu fiz a primeira dublagem lá da Lagoa Azul. Aí eu lembro que num dia deu 100 mil visualizações, assim. Em um dia não, em 8 horas, assim. Falei, cara, Caralho. então o bagulho. Aí começou a dar bastante seguidor, meu. Aí começamos a fazer dublagem. Eu comecei a fazer. Aí eu tive a ideia de fazer também o repertório do vocabulário capelense. E aí fomos engatando um vídeo atrás do outro, né? Um atrás do outro. E hoje, você que administra o Na Chincha, tem mais pessoas que trabalham com você lá? Como que tá hoje o Na Então, Chincha? por eu ter começado a fazer stand-up e ter começado a virar mais o stand-up, eu dei uma abandonada daí no Na Xincha um tempo. E aí também a Júlia engravidou, foi mexer com a família e tal. Aí foi meio que cada um com um lado, deu uma abandonada. Aí eu comecei a mexer mais com stand-up, tava dando certo e tal, mas aí recentemente não, já há uns 2 anos, eu comecei a voltar de novo fazer os negócios do Na Xincha e tal. Me organizar, né, pra conseguir fazer as duas coisas. Sim, e dá pra fazer, né? Sim, Bem sim. organizado. É que eu sou uma pessoa, você tá ligado, né? Tenho um TDAH fortíssimo, então eu tenho que me organizar muito mesmo pra conseguir fazer as coisas, senão eu passo o dia planejando fazer 30 coisas e não faço nenhuma, entendeu? Então é isso. 30 coisas não faz nenhuma. Ah, Mas, por exemplo, muita gente aqui em Capela, você falou do vídeo como que é o nome? Da Lagoa Azul aí, né? da Lagoa Azul, foi. E também do vocabulário. Sim. Mas muita gente da região se identifica com você, né? Sim, sim, Muitas sim. pessoas, não só de Capela, como da região, porque eu tava dando uma olhada lá Ah. na página, e muita gente aqui da região Eu acredito que segue é você. justamente por causa disso, de a gente compartilhar as coisas do sotaque, né? O vocabulário e sotaque ser muito parecido. Então as pessoas vê a gente falando desse jeito, né? Elas falam, nós também fala assim, deve ser daqui a pessoa. E aí vai engatando. Inclusive teve um vídeo que eu fiz dos Power Rangers, não sei se você já viu. Esse também deu milhões de visualização. E ninguém nem imagina que é nós que fizemos. Que era sobre os Power Rangers falando uma palavra caipira e fazendo os pés vermelhos. Esse também viralizou na região e as pessoas não sabem que é nosso. Por exemplo. As pessoas falam, a galera é daqui e tal, e não é. Então, por conta das dublagens, às vezes também tem isso, né? Sim, sim. Não tem como ficar com mérito porque É, não tá a você. sua cara lá, só tá a voz e tal. Então, isso acontece muito. Mas é E é bom. mais A gente faz por legal. diversão, né? Então, E a marca d'água também, o também, às pessoal vezes. às vezes vai ou fica, né? É. Porém, quando que você de fato sentiu essa diferença de, pô, na Chincha, a região aqui, e essa mudança para o stand-up, voos maiores, porque você também já foi para shows maiores, né? A gente Sim, tá sim, conversando, sim. pô, você já falou, já fez show para mais de 20, 30 mil pessoas, né? Não, 20 não. Ó, acho que eu fiz já pra 10 mil. Para Só 10 que não era mil. o meu show, né? Eu tava participando, então. Mas Ah, também subiu no palco sim, para sim. 10 mil pessoas, né? Independente Sim, sim, se, sim. se jogou os 90 minutos ou Não, é só os isso. 45 final. Então, eu acho que assim, a questão de separar o na Chincha do stand-up, eu acho que é justamente por causa dos temas. O stand-up a gente tem mais liberdade para tratar de tema mais polêmico, coisa, piada mais provocativa e tal. E isso aí no na Chincha já é mais perigoso, porque o povo quer um humor mais leve e tal, entendeu? Então acho que é isso que é importante separar.
O humor mais leve. Mas o que seria o humor mais leve? Qual o limite do. Qual o limite A do. pergunta A mestre. pergunta, mestre. Porque eu não consigo enxergar, né? Não, mas tem. Ou é meio subjetivo isso? Porque às vezes pode ser que um. É meio subjetivo, mas não tanto. Por exemplo, tem piada de Tipo humor negro, você tá falando? humor negro, por exemplo. Jamais dá pra fazer com uma página que faz humor leve, por exemplo, né? De dublagem e tal. Mas tem piada de assuntos políticos que são muito sensíveis também, entendeu? Piada assim de minoria, entendeu? Ah. Apesar de ser só piada, tem gente que encara mais. Né? E outra também, pô, um ambiente de stand-up, uma luzinha baixa, o cara tomando uma, ele se abre mais Sim, pra sim. algo que talvez no dia a Já, dia o cara. já é um ambiente que você sabe que você tá ali pra dar risada de tudo que for falado. Então, facilita. Agora, se chegar na casa da pessoa que só tá vendo uma dublagem, uma novela da Usurpadora, aquele humor que ela tá acostumada a ver, do nada você coloca um vídeo de humor mó pesado, vai dar um choque, entendeu? Dá um tilt na cabeça da Sim. pessoa. Quantos você tem mais ou menos uma média de quantos shows você já fez na sua Putz, eu vida? deveria ter. Você deveria ter, né, pô? Deveria. Ou, por exemplo, nesse ano eu já fiz uma média de X shows, ano passado. Então, eu sou muito desapegado com isso aí. Por exemplo, o Léo Lins, que é um dos caras que eu gosto muito. Ele tem anotado desde o primeiro show que ele fez, ele tem anotado, entendeu? Eu, infelizmente, não tenho essa capacidade Um- de organização. uma média por semana aí. Então, depende da fase. Por exemplo, ano passado, quando deu certo alguns vídeos que eu acertei assim no Instagram, aí do meio do ano passado até o fim, eu fiz tipo, sei lá, 20 shows por mês. Assim. Foi muito. Cara, pô, Foi bom. 20 shows Fui é até pro bastante. Sul, fiquei mais de mês lá, entendeu? Fazendo Santa Catarina, Paraná, quer dizer, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tá? Foi legal. Mas aí depois vai passando o tempo, vai esfriando, entendeu? Daí é menos. E agora, por causa da política também, que eu tô candidato, já tô. Esse mês, por exemplo, já deu um tempo, acho que vamos fazer só 3. É Ah, isso. então você está priorizando agora sua candidatura a Nesse, vereador. nesse mês, sim. Sim. Pra show, né? Sim. Quer dizer, mas o E humor faz parte de mim, né? De quem eu sou, então. é isso que eu ia perguntar. Por exemplo, pô, beleza, pausei o show. Você pausa o humor também ou não? Ou você. Não, tem como, né? É como. Eu acredito que seja como música, né? O músico ele pode parar de fazer show, mas a música tá dentro dele. Né? Então é uma coisa que. Se não o humor não é o que eu faço, é o que eu sou. Então, em tudo que eu fizer vai ter um pouquinho de humor. Entendeu? Aplica, né? Não tem jeito. E eu acho bom também para política. Eu acho inclusive, é uma coisa que falta bastante. Política é um negócio muito formal, muito quadrado, que a pessoa comum do dia a dia não se identifica, acho que justamente por causa disso. Que virou um meio só de político profissional, que é o cara que fala como político, que se veste como político, que gesticula como político. Acho que isso aí uma coisa que tem que aos poucos se acabar. Entendi. E como você acha que deve ser essa política que você pensa como político, né? Por exemplo, Sim. você abordando um, porque a gente tem na história aí, por exemplo, pô, um Tiririca. Sim. Cara, ele entrou lá, as pessoas não sabiam nem que se ele sabia ler ou não, né? O Sim. pessoal do Pânico brincou muito disso, O tal. famoso voto de protesto, né? Isso, você tem medo de ser tipo o Tiririca ou não? Você acredita que de fato você tem o conteúdo além do humor? Então, tem algumas coisas que aconteceu com o Tiririca que se acontecer comigo, eu ficarei muito lisonjeado, que é, por exemplo, o voto de protesto. Eu acho que as pessoas que estão decepcionadas com a política, agora falando localmente, né? Vocês estão como eu, porque eu me identifico bastante com as pessoas, porque eu acho que a política falha muito, entendeu? Então, se a pessoa vê em mim um voto de protesto, para mim vai ser maravilhoso, mano. Não me importa se chama de tiririca, de palhaço e nada. Tamo junto. É isso. Inclusive, você que votou branco, que você não acredita mais na política, você é o público que eu quero que vote em mim. O principal. Pessoal que votou em branco, É. por que eles deveriam, por exemplo, votar em você e não em branco de novo? Então, inclusive, o número de abstenção e voto branco aqui em Capela é muito alto, cara. É, Estava quanto foi? pesquisando de 20 a 30% do eleitorado. Estamos falando de 2 mil a 3 mil pessoas. Caramba! É muita gente, cara. Acho que o prefeito, em média, tem isso para ser eleito, entendeu? Então, o número de pessoas decepcionadas com a política é muito grande. Então, pretendo ser uma opção para essas pessoas. E eu também penso como vocês, que a política está falhando muito. Entendeu? Eu acho que a política precisa mais de pessoas comuns
como nós, né, que trabalha em outras coisas, e menos de político profissional, que é o cara que faz da política uma carreira, né? Como eu falei, que fala como político, que compra voto, que tal e coisa, que é a política que a gente já conhece de muito tempo, né? Então, me considero essa opção. Ficarei feliz. Inclusive, um amigo meu que está morando no litoral, ele falou: Ó, mano, eu ia justificar meu voto, mas vou aí só para votar em você. Isso para mim valeu 100 votos, cara. Caramba, Muito. sério? Fiquei muito feliz. Se você está nessa situação, não precisa estar tão longe, mas vem e vota em mim. Mora fora do país, né? Se diminuir a quantidade de abstenção e voto branco nessa eleição, aliás, não precisa nem ser para mim, pode ser para quem for, mas se diminuir, eu vou ficar muito feliz. Ah, legal. Se votar em mim, melhor, lógico. Não, é uma ideia interessante, né? Que de fato as pessoas decidam, né? Sim. Porém, elas também se sentem nesse limbo, né? De, pô, não tem Não tem um opção. representante, né? É isso. É porque eu tô falando, porque não faz sentido a pessoa comum, o público comum se identificar com um político. Eles são totalmente diferentes, cara. O pensamento é diferente, o dia a dia é diferente, entendeu? O político, ele, falando assim de uma maneira geral, né? Não, logicamente, falando de todo mundo. Mas meio que a profissão do cara é mentir. O cara que mente melhor é o que se promove melhor na política. Infelizmente é assim, né? Tanto que os caras se elegem com promessa que eles nunca cumprem e fica por isso mesmo, entendeu? Isso é uma das coisas que eu acho que deveria mudar na política. Na lei já. Para mim deveria ser assim. Você pode prometer o que você quiser na campanha. Passou os 4 anos, você não cumpriu, você vai devolver os 4 anos de salário ou você vai pra cadeia. Tinha que ser assim, cara. É os caras pararam de fazer promessa falsa, entendeu? Porque realmente, pô, um vereador nem pode fazer promessa, né? Porque um vereador, Sim, ele não. o vereador, basicamente, a função dele é fiscalizar e cobrar o que o prefeito está fazendo. Mas os caras ainda prometem que vai fazer tal coisa que nem o prefeito às vezes tem o poder de fazer. Então, eu acho, beleza, você vai fazer? Prometa, só que se você ganhar e não fizer, você vai devolver tudo e, e ficar inelegível ainda. Para mim, tem que ser assim. Aí a política mudava. Porque assim, todos, 100% deles realmente não entregam tudo que prometem. Eu não conheço um presidente que entregou tudo que Sim, prometeu. Não existe o herói de cavalo branco. sim. E eu quero entender a sua cabeça entrando lá, por exemplo, o que você pensa em fazer de uma maneira organizacional, de uma maneira de articulação. Sim. Você tem uma ideia ou não? Você. Algumas. Por exemplo, o que eu acho que falta muito para acontecer uma mudança mais significativa na política? A transparência chegar nas pessoas. As pessoas saberem efetivamente como está sendo o gasto da prefeitura ou do governo e tal, né? Até tem os documentos oficiais que a lei exige que. Só que não chega nas pessoas. Por exemplo, se eu perguntar para você hoje, no que a prefeitura gastou o orçamento esse mês, você sabe não? Não faço ideia. Você acha que se eu chegar nas pessoas da rua, perguntar para 100 pessoas, quantas vão saber? Eu acredito Zero. que nenhuma. Nenhuma. Então, para mim, o vereador bom deveria fazer isso. Se fizer isso, já faz mais do que todos os outros vereadores já fizeram. Então, eu tenho até um projeto que chama Quem não presta contas, não presta. Eu vou fazer o quê? Toda semana eu vou pegar os documentos oficiais, o portal da transparência, tudo, e falar, ó, seguinte, pessoal, essa semana a prefeitura gastou 50 mil reais com tal coisa. Compramos 10 mil em lápis e tal. E se essas informações chegam nas pessoas, a prefeitura já fica mais, opa, se nós comprar tal coisa, o povo vai saber. Porque se o povo não souber, fica meio, vamos fazer que ninguém vai ficar sabendo, entendeu? Eu acho que isso é uma das coisas que eu pretendo fazer. Mas, por exemplo, não dá para fazer isso. Beleza, a pessoa quer ser vereadora. Sim. Mas se eu pegar e fazer isso lá no. Sem ser um Dá pra vereador. fazer, dá sim. Inclusive, eu já fiz algumas vezes, né? Eu mostrei alguns documentos aí quando os funcionários públicos estavam exigindo um aumento maior de salário aqui em Capela. Aí o argumento da prefeitura era, a gente não tem dinheiro para isso. Aí eu peguei uns documentos e falei, beleza, vocês não têm dinheiro para isso. Mas vocês têm, eu estou falando número aqui que eu não lembro, tá? Não tô, me processe. Jogar um número assim. Ah, mas vocês têm 50 mil para comprar em tesoura. Vocês têm 100 mil reais para gastar em cola. Você entendeu? Mas você tem esse Um número documento. esse eu sei que eu lembro que é isso mesmo, exato. Por exemplo, a fonte da lagoa. Muito bonito ali, né? Eu passei sempre na Sim. lagoa e acho muito bonito. Porém, essa fonte custou quase 250 mil reais. As pessoas não sabem disso. E esse é um dinheiro, por exemplo, que poderia ir para muitas outras coisas que eu, por exemplo, acho mais prioritário. Entendeu? Então, eu acredito que se esse tipo de informação chegasse antes nas pessoas, no público geral, por exemplo, ó, gente,
prefeitura está querendo gastar 250 mil numa fonte na Lagoa. Mas como funciona esse dinheiro? Por exemplo, é uma verba que veio por quê? Eu sei que são setores, por exemplo, eu não Sim. posso tirar o dinheiro da saúde e colocar na educação. Depende. O recurso próprio, por exemplo, você pode fazer o que você quiser. E foi com recurso próprio, então. Recurso próprio. Então é isso que eu falo. Será que se as pessoas soubessem antecipadamente no que a prefeitura está querendo gastar o recurso próprio, elas iam aprovar ou iriam escolher outra coisa? Nisso que eu acho que o vereador poderia ajudar muito. O vereador poderia fazer uma estimativa. Ó. Gente, é o seguinte, o prefeito está querendo comprar tanto de tal coisa, só que a gente está sem tal remédio, a gente está sem tal exame. O que vocês preferem? Vocês preferem a fonte na lagoa ou você prefere esse dinheiro para saúde, para tal coisa? Aí o povo se manifestar e fazer o prefeito fazer a escolha dele. Né? Porque o prefeito e os vereadores estão lá para representar a vontade do povo, não nenhum outro interesse, entendeu? Por exemplo, esse negócio da lagoa, fonte. Beleza, fica bonita, turismo e tal. Mas também beneficia ali os arredores, entendeu? Será que não teria outra coisa para ser gasto para beneficiar mais pessoas? É assim que eu penso. Eu acho que o trabalho do vereador pode ser muito útil nesse sentido. Entendi. E para você que está assistindo aí o nosso podcast, eu vou deixar um link aqui embaixo, o link da prefeitura com esses gastos, Sim, né? sim. Eu mando para Porque você. a gente disponibiliza aí também todas as pessoas que vierem aqui e falarem também sobre alguns Dados, né? dados, né? É interessante por lei também, devemos colocar todos esses dados Sim, para sim. as pessoas poderem checar, né? Então chequem os fatos. A democracia também é isso. É você poder falar sobre qualquer coisa assim que não ataque as pessoas. E se você se sentiu atacado por uma fake news, pô, pega e mostra o dado, né? Exatamente. Isso é democracia, Você né, tocou num Naxi? ponto interessante. Qual ponto? As Qual pessoas desses? poderem falar e criticar a política. Esse é um ponto também que eu acho ridículo na política, cara. Que é o político se sentir intocável. Fala, ó, Ah, quando o cara me elogiar, beleza, eu aceito. Aí o cara criticar, eu não vou deixar. Porque eu sou intocável, eu sou autoridade aqui em cima. Quando na verdade não, o político ele tem que se ver como funcionário do povo. Se o povo falar, de novo palavra, se o povo falar M de você, você tem que aceitar e ficar quietinho. O povo é seu patrão, entendeu? Eu, por exemplo, eu sou bloqueado no Instagram do prefeito e do candidato Henrique. Os por caras quê? não aceitam crítica, mano. Eu acho ridículo isso. Eu, como comediante, não faço esse papel e os caras, como político, como autoridade, faz, entendeu? Sério? Os caras bloqueiam Me você? Eu vou bloquearam. pedir para desbloquear. Por favor, vamos fazer uma campanha aí, desbloqueio, Felipe. O que vocês acham? Hashtag desbloqueando Xuxa. Inclusive, eles me bloquearam e foram participar de uma carreata pela liberdade de expressão. Não é muito contraditório? Os caras fazem uma carreata para criticar o que o Alexandre de Moraes faz lá em cima no Supremo, só que eles fazem uma versão mini aqui, não aceitando palavra contrária, entendeu? Eu achei muita hipocrisia, muita contradição. Sim, e também eles têm o direito também de explicarem o porquê, né? Se Então, quiserem mas para também. explicar, ele não precisava bloquear, né? Sim, com Quando certeza. alguém me critica, eu não. Tem uma frase que fala o seguinte: Hum. não vou lembrar só qual que é o pensador, mas ele fala o seguinte: eu posso discordar de tudo que você disser, mas eu vou defender até o fim seu direito de dizer. É, E é isso, você pode falar contra mim. O meu papel não é impedir você de falar, é eu responder à altura e com o meu argumento eu vencer você, não calar você, entendeu? sim. Você nunca, por exemplo, ameaçou a vida deles, ou, por exemplo, fez Imagina, algo. gostou do meu braço? Oh, Me homem, sacou, imagina. aí sim, né? Ah, não, pô, esse cara ele tá me mandando mensagem, fica enchendo meu saco no privado, Imagina, coitado. E, fica. inclusive, como pessoa, não tenho nada contra eles. Admiro até algumas coisas, entendeu? É que eles têm que aprender a aceitar crítica também. Sim, exatamente. No, na nossa profissão, né? A partir do momento que você É uma decide. pessoa pública, não. O nome já fala pública. Você tem que aceitar todo. Porque quando se você for eleito prefeito, você não vai ser eleito prefeito só de quem concordou com você. Correto? Sim, com Você vai certeza. ser prefeito também de quem discordou. Você vai ser funcionário de quem criticou você. Então você aceita, é isso. Ou vá para outra profissão, né? E agora você tocou num ponto legal. Eu quero saber você já tem uma lista de quem tanto já te bloqueou, independente de ser político ou não? Putz. Você é tipo o Rafinha, quem que é o bloqueado bastante? O Rafinha Bass, não, o Danilo Gentili, né? Danilo, o Lelins. Não, porque eu também não vou aos extremos como os caras vão, né? Eles vão, quer dizer, por enquanto, pelo menos.
Mas algumas pessoas já me xingaram. Xingo bastante também, é o direito dela, assim, Sim. por causa de piada. Mas de bloquear, assim, por enquanto só político, por incrível que pareça. Que Mas é, muitos políticos? que eu acho que só esses dois, cara. Ah, Até então, agora. Pelo menos no Instagram, só os dois. então tá de boa ainda. Você tá Tá numa bom. lista, você não entrou na blacklist ainda. Então eu acho que o problema não sou eu, por enquanto. É. Aí, cara. Então, Nachincha, falando um pouco aqui sobre política, se você for eleito, a primeira coisa então, que você faria. Eu acho que primeiro, para o povo ser mais ativo na política, o povo precisa saber mais as coisas. Então, acho que a primeira coisa de todos é transparência. É se mostrar para as pessoas, ó, seu dinheiro está sendo gasto nisso, você é a favor? Ou você prefere que gaste nisso? É você que tem que escolher como vai ser gasto o dinheiro. Tá? Não, você acabou de se contradizer agora. Por quê? Porque você falou que ia limpar no outro dia lá o Santinho. Essa é a primeira coisa que você vai fazer, né? Ah, verdade, tem Olha aí, isso. ó. Não, é que isso, por exemplo, acho que é uma obrigação que deveria ser por lei. Vou explicar para a Ah, galera. Santinho, você que não é candidato, você não escolheu receber aqui do meio. Você não escolheu receber na sua casa um monte de santinho ou na rua ser jogado um monte de santinho, correto? Você não escolheu. Quem escolheu são os candidatos que estão fazendo campanha. Só que aí, depois que passa a eleição, ninguém vai lá recolher. Sobra para os gari é. pegar, né, o santinho e recolher. Agora se virem. Na hora de levar o santinho até você, tá todo mundo disposto. Ah, não, vou levar até no fundo lá de todos os bairros, vou levar 15 mil santinhos e tal. É na hora de recolher, não. Todo mundo fica sentadinho na casa e fala, se vira aí, os gari. Então, a minha primeira, não é nem proposta, acho que é a obrigação, deveria ser de todos os políticos se disponibilizar isso, é no dia seguinte à eleição eu vou ajudar a recolher o santinho. Se eu for eleito ou se eu tiver 2 votos mesmo assim eu vou. E inclusive tem umas pessoas que santinho que eu vou ter muito prazer em pegar e jogar no lixo. Inclusive. E eu vou ajudar aí os gari. Minha mãe já foi gari, eu acho muito desaforo sobrar para os garis, cara. Porque, ó, vamos fazer as contas. Nós estamos aí num 130, vamos por 130, 130 candidato a vereador, candidatos. fora prefeito. Cada um aí deve ser no mínimo uns 10 mil santinhos, correto? Sim. Você que é bom de conta, vai dar quanto aí? 1 milhão Puta, 1 e milhão e 300 mil, lavral? é. Imagina mais de 1 milhão de santinhos jogados na rua, cara. E as pessoas, quem que vai pegar? Os gari, tudo bem, é o trabalho deles. Só que na hora de jogar, todo mundo está disposto aí a levar, entendeu? Então, primeiro dia depois da eleição, se eu for eleito ou se não for, tiver 2 votos, eu vou lá ajudar a pegar o santinho. Então, dia. Essa é a minha primeira ação como vereador, quer dizer, como vereador, né? Como vereador eleito ou como não, Ou como cidadão ou como normal. candidato derrotado. Então, segunda-feira, É segunda, né? dia 7 de 7. outubro, segunda-feira, qual horário você vai levantar? Cedinho, 5 horas da manhã, já vamos aí 5 horas. pegar e ajudar os gari a recolher o santinho. Entendi. Então vamos fazer o seguinte, Então, por favor, você eu que vou tem bastante disponibilizar santinho. uma equipe. Eu não vou, tá? Mas eu vou disponibilizar uma equipe. Vai Pra dar lá- cedo pra você acordar. pra- Eu vou A equipe já não tá muito a favor, eu já. vou levantar, dar uma mijada, voltar a dormir, vou ligar pra minha equipe. Eu vou disponibilizar a minha equipe, tá? Vai filmar Pra lá. filmar você Aí fazendo esse sim. trabalho e vou Top. documentar. E Aí se sim. mas também se você não for, eu vou postar do mesmo jeito. Não, é por isso que eu já tô me comprometendo publicamente, porque se eu não for, aqui, ó. Ó, é Ó uma o promessa problema. pública, hein, pessoal? Sim, Então o sim. Nachincha que já fez a sua primeira promessa como candidato. Ou não, né? Talvez acho que é a única, porque tocou num ponto interessante. Promessa de candidato a vereador é um bagulho que não faz muito sentido, né? O vereador, basicamente, a função dele é votar lei e fiscalizar. Se o vereador está prometendo um monte de coisa para você, tipo, vou construir tal coisa, vou construir tal coisa, desconfie, porque o vereador não tem poder para isso. É isso aí, essa é a palavra. Então, desconfie Desconfie. antes de confiar ou não. Tem que sempre confiar, mas com. Eu acho que, assim, se o cara nunca foi vereador, o cara é meio, entre aspas, ignorante, ainda dá para dar uma desculpa. Mas às vezes o cara já é vereador, já foi várias vezes e vem com essas histórias, não é nem desconfiar, saber que o cara já é mentiroso mesmo. Entendeu? Não Entendi. é que o cara não tá desinformado, ele tá mentindo pra você na cara dura. Legal, muito interessante conversar com você aqui, mestre, porque de fato muitas visões que você tem ficou claro para o Sim, público. É legal mostrar essa visão que você tem também por conta das pessoas que estão pensando em votar em você, né? Que tem, sim. E fala um pouquinho para essas pessoas, de fato.
Por que que elas têm que votar em você? Além dessa parada de, pô, vota em branco, Sim. tal, quem não votou em branco. É importante isso daí, mas de fato aquelas pessoas que já estão pensando em votar em você. Por que votar no Felipe Eu nem Nachincha diria e não assim. no fulano de tal? Não, eu nem diria isso. Se você tem algum fulano na sua família ou conhecido seu que você confia nele, você fala, não, esse cara é firmeza, ele é honesto, ele não vai fazer tramóia com o nosso dinheiro, vota nele, não vota em mim não, porque você não conhece, ele você conhece. Agora, se você não tem nenhuma pessoa que você se identifica e falar, não, esse é meu representante. Se você não tem, aí eu peço que você deposite sua confiança em mim. Mas só se você não tem. Se você tem alguém na sua família, porque tem muito isso, né? Cidade pequena vota muito em parente. Ó, se você sabe se o seu parente é safado, sem vergonha, que se você já conhece de família, e aí você votar nele mesmo assim, aí sinto muito, mas você vai merecer ser sacaneado. Desculpa a sinceridade. Mas ou não também, né? Por exemplo, pô, é parente, mas às vezes a pessoa, meu, calma aí, sou realmente obrigado a votar nela? Então, É às vezes, difícil, né? não tô Não dizendo é uma por ser parente, obrigação. mas às vezes por ser parente, você tem proximidade, você conhece bem a pessoa, você fala, não, esse cara é honesto, esse cara não vai entrar na prefeitura pra Voto fazer... decidido, Ah, pelo independente menos. de, tipo assim, se a pessoa tem um voto decidido, Não, fica. A não ser que você saiba que a pessoa vai se fazer cagada. Não quer tirar o voto de ninguém que você confia. Agora, se você não tem ninguém em quem confia, tem muita gente que tem isso também, né? Ah, eu tenho parente, mas eu sei que ele é sacana. Aí eu peço, vota em mim. 27, 1, 2, 3. que isso? É o Felipe Nachincha abrindo o seu coração Meu aqui coraçãozinho preto e peludo. e de fato conversando numa conversa que também é séria, né? Por Sim. exemplo, o que que você acha da saúde pública? Bom, a saúde, assim, no Brasil inteiro é ruim. Isso é óbvio. Isso é questão de ser coerente, né? Porém, eu acredito que... Mas aqui em Capela, que até deixei de uma forma geral, mas eu Sei. preciso até Vamos reformular. falar de O capela. que você acha até da gestão da saúde pública aqui em Capela do Alto? Vamos lá. O que que eu acho? Eu acho que a gestão atual e até as anteriores, né? Não vamos tirar a reta de ninguém. Quando falam que saúde sempre foi prioridade, eles estão sendo mentirosos. Que nunca foi. A gente sabe que nunca foi. Tanto das outras como dessa. Tem tantas outras coisas que foram feitas antes da saúde, né? Tá certo que teve pandemia e tal, mas mesmo assim a gente sabe que muito dinheiro é gasto em outras coisas e algumas coisas básicas da saúde não são feitas, né? Tanto como atendimento. Até outra questão de funcionário, né? Várias vezes já teve reclamações de funcionário da saúde e eles continuam no cargo, entendeu? Então é isso. Eu acho que se você acreditar que a saúde é prioridade, então, se a saúde é prioridade, imagina o que não é. Hum. Eu, graças a Deus, ultimamente preciso um pouco da saúde, mas das poucas vezes que eu fui, eu sei que não é prioridade, entendeu? Não estou dizendo os funcionários são ruins e tal, nada. Mas prioridade tem tantas outras coisas que foi antes, né? Prioridade, o que que significa prioridade? Aquilo que você coloca antes de qualquer coisa, né? E até questão de porcentagem de investimento. A gestão atual fala que nunca se investiu tanto na saúde. Só que isso é uma meia-verdade, porque proporcionalmente é uma mentira. Isso talvez seja em números absolutos, mas em proporção de porcentagem não é. Não é a maior investimento, entendeu? Então os caras usam falácias, né? Esse, inclusive, é um ponto que eu posso tocar, não? Claro, De você é falácias. livre aqui para falar o que você quiser. Desde que não infrinja o family friend, o conteúdo family friend aqui do Vamos começar com YouTube. palavrão, não, sério, tá? Então, a questão de falácias é um ponto que eu queria comentar sobre empregos, por exemplo. Vamos lá, eu peguei aqui essa aqui é a revistinha do candidato do prefeito, correto? Eu fui nos dados de empregos. Vamos lá, tem aqui E esses dados são públicos, a gente vai pôr aqui no link. dados públicos, dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Aí tem um colunista aqui do jornal Estadão, chamado José Tomazella, José Maria Tomazella. Eu acho que ele deve ter algum parentesco com o Márcio Tomazella, que é o chefe de gabinete aqui da prefeitura. Ele escreveu o seguinte, que Capela do Alto está se distanciando de mudar a tradição agrícola para ir para a industrialização, ou seja, os empregos da industrialização. Aí eles dizem aqui que, que em maio desse ano foram gerados 1.332 empregos em Capela do Alto. Realmente, isso é um dado oficial. Só que onde que está a falácia? Eles dão a entender que esses empregos são da indústria.
Hum. Eu fui pesquisar. Tô aqui com os números. Só um Ah. minutinho. E onde que você pesquisou isso? No CAGED. É só pesquisar lá. CAGED, Cadastro Não, Geral eu vou de... pôr o link. Você Isso, tem um põe... link? Então coloca o link aqui Cadastro embaixo. Geral de Empregados e Desempregados. Vamos lá. Vamos para os números. Vamos pegar só esse mês de maio. Depois eu falo dos outros, mas só desse mês de maio que eles colocaram aqui. Só um minutinho, deixa eu achar aqui. Vamos lá. Ou seja, ó, só o mês de maio, isso eles falando que a gente está se distanciando da tradição agrícola. Dos 1.332 empregos gerados em maio, quantos você acha que vieram do agrícola? Mil quanto? O total é 1.332 empregos gerados em maio, Capela do Alto. Quantos você acha que veio do agrícola e depois quantos você acha que veio da indústria? Ah, mas ele tá falando aí da indústria, então tudo da indústria, não? É, eu também acreditei nisso. Sabe quantos que veio do agrícola? Dos 1.332? 1.330. E os outros 32? Não, 1.330, só sobrou dois. Ah, Você entende? e os outros Sabe quantos dois? vieram da indústria Ah. em maio? Veja bem se é falácia ou não. Nenhum. Oxe. Não só não veio nenhum, como demitiram cinco ainda. Ou seja, eles estão usando o número do agro, que eles estão falando que a capela está partindo do agro para a industrialização. Porém, os números que eles estão ostentando é justamente do agro, não da indústria. Não estou falando contra a indústria, pelo amor de Deus, a indústria é bom, tem que ter emprego para todos. Estou falando de falácia, de você manipular uma informação para parecer uma coisa que não é. Vamos lá para mais números. Agora vamos para os números gerais, desse ano inteiro, né? Não só do mês de maio. Espera aí. Aqui, vamos lá. Nesse ano inteiro, todos os empregos gerados em Capela, sabe quanto veio do agronegócio, da agropecuária? 84%. Da indústria, Nesse ano todo. no ano inteiro. Da indústria, 8%. Ou seja, eles falando que a gente está se distanciando do agro, mas o número não são esses. O agronegócio empregou 10 vezes mais que a indústria. Ou seja, a gente não está se distanciando do agro. É o agro que está sustentando a indústria, inclusive, os números, né? Então, eu queria deixar claro essa falácia aqui. Não acredite nisso. Estão manipulando uma informação. Aí você escolhe. Você escolhe se foi desinformação, ou seja, a incompetência de quem escreveu isso, ou se foi desonestidade intelectual. O que você acha pior? Que foi uma das duas coisas. Tá dito. Tá dito. Tá dito. Outra coisa para você dizer aí, falando um pouquinho de emprego. E sobre o seu emprego e a cultura aqui em Capela, por exemplo. Pô, você já fez stand-up aqui. É, você pensa, por exemplo, em angariar algum movimento para fazer, até com verba pública que dá também, né? Já me ofereceram, inclusive, ano passado, mas eu não participei. Nem não muito por ser contra, mas porque eu estava ocupado com outras coisas, tem uma burocracia e tal, né, e tal. Hum, Bom, para ser bem sincero com você, bem sincero, Fred, a cultura, por incrível que pareça, não é uma das minhas prioridades. Eu gosto muito, faz parte da minha vida, hoje é o que eu vivo, né, disso. sim. Só que eu acho que a gente se confunde muito, acho que a gente não, né, a sociedade de um modo geral, confunde muito cultura como sendo uma coisa diferente de entretenimento. E por que que eu digo isso? Porque entretenimento é aquela coisa que atrai público por si só. E cultura parece que é uma coisa que é meio empurrado, né? Tipo, ó, Hum, vamos colocar essa peça aí, porque precisa ter cultura e mesmo que não tenha público, tipo, o povo não quer ver isso. sim. Por exemplo, música. Vamos por exemplo, clássico de música. Você vai num teatro, você que está organizando um evento, você coloca uma música clássica. Eu gosto de música clássica, mas a gente sabe que não é o gosto popular. Por que que você vai priorizar música clássica se o povo quer escutar sertanejo? Eu não consigo entender qual que é o elitismo disso, qual que é a prioridade, entendeu? Porque, para mim, o entretenimento é aquilo que... Entretenimento barra a cultura é aquilo que atrai público. Então, você tem que ir pelo gosto do povo. Não é pelo que você acha, não, isso é mais elevado. Tá? Então, essa é uma das coisas que eu penso sobre esse assunto. Mas, Mas por exemplo, pretendo fazer stand-up bastante no teatro ali, se for permitido, tal. Eu gosto bastante. porque o teatro tá ali para ser Sim, usado, né? A cultura, de forma geral, você pode sim. fazer muita coisa ali, né? E acho que de preferência que seja colocado eventos ali que o povo quer ver, não só para cumprir tabela, entendeu? Mas, por exemplo, não te atrai na parte política a cultura. Porém,
Você vai ter que legislar Sim, em todos os âmbitos, né? Vai sim, chegar sim, lá, por exemplo, para votar uma lei do agro, da cultura, sim, da saúde, sim. e como você pretende buscar entendimento nessas áreas, por exemplo, em algumas áreas que você não domina. Vou dar para você o que eu penso sobre legislar. Eu penso que a minha opinião, particularmente, tem que ser bem menos importante do que a consulta pública. Por exemplo, eu tenho meu pensamento sobre como eu acho que deve ser gasto o dinheiro da cultura. Mas será que o povo concorda? Então, mesmo se eu consultar o povo e o povo pensar diferente de mim, é a vontade deles que tem que ser feita, não a minha. Entendeu? Então, esse eu acho que é uma eu acho que isso, na verdade, tinha que nortear a política inteira. Tipo, o vereador. O prefeito vai lá e manda um projeto de lei. É o vereador. Ele não tem que pensar o que ele pensa. Ele não tem que fazer o que ele pensa. Ele tem que fazer o que o povo quer. E não o que o prefeito quer também. Isso acontece muito. Inclusive, eu queria oferecer uma proposta de economia para a Capela do Alto nos próximos anos aí. Tem vereador que, se você substituir por essa placa aqui, ó, dá na mesma. Aliás, dá na mesma não. É muito mais econômico. Isso aqui custa 50 centavos. Ó. Tá dando para ver na câmera aí? Ó, essa plaquinha aqui custa 50 centavos. E o vereador custa aí, sei lá, no mínimo 300 mil pelo mandato, entendeu? Tem vereador que, se você colocar essa placa lá no lugar do vereador, tem o mesmo efeito. Porque o vereador só tá lá para concordar com o prefeito, entendeu? Só tá lá para votar tudo que o prefeito quer, para rejeitar tudo que o prefeito quer. Então, esse tipo de vereador eu acho que é o que mais prejudica a cidade. Porque não só pelo dinheiro que a cidade perde pagando ele, mas também pelos projetos que acabam não sendo do interesse do povo, né? Sendo do interesse do prefeito, que às vezes não bate com o interesse do povo. Quando bate, tudo bem. Tipo, quando o prefeito quer uma coisa que o povo também quer, ótimo, vamos votar junto. Mas nem sempre é assim. Então, acho que essa é a primeira coisa. O vereador não pode ser puxa-saco e não pode ter rabo preso, que isso também é outra coisa. Às vezes o cara vota a favor do prefeito porque ele tem um rabinho preso lá, entendeu? É assim. Então você diz que o vereador ele tem que sempre buscar o bem comum e não o bem próprio, ou de terceiros, ou de No uma mínimo. minoria. Não só o vereador, né? Acho que todo agente político deveria ser assim, né? Mas não é sempre que acontece isso, né? Infelizmente, muitas vezes o interesse próprio prevalece, né? A gente sabe que a gente está no Brasil e em todos os níveis são assim, né? Em nível municipal, em nível estadual, em nível federal. Mas, infelizmente, ó, a gente tem que pensar primeiramente no nível municipal, né? Você que se revolta com coisas de nível federal, e aí no municipal você vota do mesmo jeito que aquela pessoa pensa, não faz sentido, entendeu? Então, acho que é isso. A gente tem que agir localmente do jeito que a gente... É o poder que a gente tem, né? Mexer aqui na cidade, por enquanto. Então, por exemplo, eu concordo lá com o presidente Sim, e discordo do presidente. Ah, a Amazônia tá pegando fogo. Daí um presidente tá certo, outro errado. sim. O que que você acha, por exemplo, dessa polarização onde as pessoas acatam um candidato Sim. e como se ele fizesse tudo certo e o outro tá tudo errado, né? Então, É, dá um exemplo aí acho que está... do presidente, por exemplo, a Amazônia estava pegando fogo naquela época e o presidente agora está pegando Sim. mais fogo, mas É tá isso. tudo certo. E algumas pessoas, elas devem sim, não estou dizendo que não deve criticar, pelo contrário, tem que Tem que criticar. criticar todos. É Exatamente, isso. porque não existe herói do cavalo branco, né? Você é o Exatamente. herói do cavalo branco? Também não, Não, né? se você me considerar o herói do cavalo branco, você é um grande idiota. A Aí, ó. verdade é isso. Eu acho que o herói não vai vir da política, gente. O herói é você que cuida da sua família. Na verdade, acho que assim, o trabalho da política não é ajudar a sua vida. O trabalho da política, na melhor das hipóteses, é não atrapalhar a sua vida. Porque você já é obrigado a pagar imposto. Isso não tem o que fazer. Então, que pelo menos esse imposto seja gasto para não atrapalhar a sua vida, entendeu? E você está falando aí de gente que critica a mesma ação de um tal. Acho que é coerência, né, que você está querendo dizer. Eu acho que ó, tem um político que eu gosto bastante, o Sérgio Meneghelli, não sei se você conhece, que é o Não. ex-prefeito de Colatina, no Espírito Santo. Eu acho que agora ele está como deputado, não sei se estadual ou federal. Ele fala o negócio seguinte, ele fala que o político só é safado porque o eleitor também é. E é justamente isso. Como que você quer cobrar a coerência de um político se você não tem coerência cobrando, você cobrava por exemplo, presidente, de deixar ter queimada,
Agora o outro presidente tem a mesma queimada e você não critica. Então tá faltando coerência em você também. A verdade é essa. Então, para você cobrar coerência do político, primeiro você tem que ter coerência. A verdade é essa. Então, hoje, né, a gente não foge que todo candidato é a representação do seu povo. Então, o É nosso. isso. É o ditado, né? Cada povo tem o governo que merece. Como que é? O governante que merece, né? É isso. Claro que tem muita gente que é enganada também, né? Como a gente estava falando sobre promessas de campanha ali e tal. A campanha não condiz com o que ele esperava. Só que isso é uma coisa que não dá para mudar, pelo menos não municipalmente, né? É uma coisa que vão levar muitos anos para, tipo, a pessoa ser obrigada a cumprir o que ela prometeu. É isso. Que isso? Que aula tivemos hoje, hein? Quanto tempo de gravação, diretor? Quanto Quanto tempo? tempo então? É mesmo? Quase 53 uma hora minutos. Que aí? isso, Rendeu, cara? né, cara? Tô quase sem Rendeu, voz já. rendeu o nosso papo aqui. Então já vamos partindo mais ou menos pro caminho do encerramento aí, né, É. mestre? Qual que vai ser a sua agenda de agora até o dia 6 de outubro? O que que você vai focar aí? O que que você pensa em fazer? Claro, sem dar os spoilers Spoiler. da sua estratégia, mas pô, o que que Não, você né? pode dizer? Inclusive, eu tava falando com um amigo esses dias que quando começou É a primeira vez que eu sou candidato, né? Os caras que já foram candidatos outras vezes, eles falam que antes era 3 meses e agora é só 45 dias, passa muito rápido. Na minha impressão, não, cara. Parece que tá demorando demais para chegar a eleição. Poxa vida. 45 dias, agora estamos faltando o quê? Uns 20 e pouco? 7, 10, 23. Para mim tá demorando muito, demais. Aí sobre as coisas que eu pretendo fazer na campanha, eu ainda vou passar em umas casas, né? Por que que eu tô passando pouco agora em casa? Porque eu tenho a impressão que eu tem que ser mais perto da eleição, porque o povo meio que esquece, né? O cara Sim. veio um mês atrás aqui, peguei o santinho, enrolei e joguei no lixo. Entendeu? Então, pretendo passar nas casas aí, pretendo fazer bastante vídeos também. É bom que tem, inclusive, você que está assistindo, pode me mandar sugestão de vídeo lá, principalmente de crítica. Eu não gosto de elogiar política, entendeu? Se pedir para mim elogiar, eu vou esperar passar a eleição. Então você é o chatão, então. Ah, eu sou chatão. Você não gosta de Inclusive, eu tô nenhum. querendo lançar um Ah, bordão aí que é: não vote em quem puxa saco, vote em quem enche o saco. Eu acho que o papel do vereador justamente é ser chato, entendeu? Porque ó, né, se você deixa o executivo muito à vontade, muito você concordando com tudo que ele fala, pode ser que às vezes ele se aproveite disso para, entendeu? então, Para fazer o interesse dele. entendi, não, tá certo. Fiscalizar e, por exemplo, a gente vai encher o saco. E, por exemplo, se a prefeita aí do seu lado ela ganhar, você vai encher o saco também? O mínimo que eu tenho que fazer é isso. Tem a obrigação. E se eu não fizer, tá aqui meu compromisso. Você vai lá e você me cobre. Entendeu? Inclusive, só de eu fazer o projeto que eu falei, é quem não presta contas não presta. Toda semana você vai saber no que a prefeita do meu lado ganhar, no que Se, ela a- pretende gastar o dinheiro. Aí você vai me dizer se você concorda ou não. Se você discordar e eu concordar com ela, eu estou me contradizendo com o que eu estou falando aqui. Então você pode me cobrar. Você fala: o que que você falou lá que ia contra ela, só que a favor nosso, só que agora está a favor dela. Então me cobre. Guarda esse vídeo. e se ninguém derrubar, vai ficar pra história aí, que eu não vou apagar também o vídeo do canal, não. O povo não derruba, não. Acho que não falamos nada comprometedor, né? Não sei. Não citando nomes, ah. Citando. Ah, mas também Citaram, cara. faz parte. Talvez eu não estarei mais no Brasil. Me Ah, vai. despeço. Vou fazer igual meu amigo lá, O vou para 38. o Renato 38. Bitcoin, cara. Não é. Os caras brigando. Da hora. Muito bom, né? E o que que você acha disso, dessas... Por quê? Cara, eu acho tão surreal, né? Eu acho tão surreal. Pô, eu também, muito eu concordo, e até faço questão de dizer para as pessoas, pô, tenho, né, meus valores, minhas crenças, Sim, mas quando você olha para um candidato, você está olhando para um ser humano, não para suas crenças e valores. Eles falam, não, sim. porque vota em mim porque eu sou de tal religião, porque eu acredito em tal coisa. Cara, foda-se, isso daí Sim, sim, não tem sim. nada a ver com. Inclusive, eu acho que o cara que tem coragem de se utilizar da religião para se promover politicamente, para mim já perde muito ponto, cara. Que é uma coisa que para mim, espiritualidade está muito acima de política. Então, o cara que desce a espiritualidade desse nível para a política, para mim, ele já perdeu muito ponto. Exatamente, eu também acredito muito nisso, né? Até eu sou cristão, né? A gente é cristão. Jesus, quando ele foi falado para ele sobre interferir no governo romano de Israel, né?
do dinheiro, se eles deveriam pagar ou não imposto para Roma, ele falou, ó, a cara de quem que está no dinheiro aqui? Falaram, é do César. Dê a César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Quer dizer, um assunto é uma coisa, outro assunto é outra coisa, não mistura. Tá? Eu tenho esse pensamento. Sim, e a maioria das igrejas cristãs, elas proíbem, né? Sim. Na verdade, Eu não sei se é a maioria, mas... até eu sei que a católica, né? A católica, CCB, algumas Sim. mais conhecidas, as maiores, elas não permitem, Sim. né? Elas não permitem. Eu acho que assim, deixa eu organizar bem na mente para dizer isso. O candidato, ele pode ser cristão. Aliás, o inverso. O cristão pode ser candidato, mas o candidato não pode ser cristão. Entendeu? Vou colocar religião para não deixar só cristão. É o... Como que eu falei? Vocês entenderam. Eu acho que assim, a pessoa que é candidata, ela pode ter a crença dela, mas ela não pode colocar isso como o seu argumento político. Entendeu? Sim, Porque é ele vai muito ser justo. político para todo mundo. É isso. Exatamente, é muito justo, né? Porque Embaralhei existem, tudo, mas é isso. sim, existem muitas pessoas que, de fato, é difícil de falar, idiota útil, né? Que a gente fala, pô, essa pessoa, Infelizmente, infelizmente, isso, a gente viu quantas pessoas ficaram esperando a Deolane na frente do presídio, né? Vocês me perdoam, mas vocês são muito idiotas, gente, pelo amor de Deus. eu até vi uma reportagem, cara, eu fiquei assim, surreal, de um cara que a esposa dele tava lá. E o cara passou de moto, ele ficou, tipo, muito puto. E com razão. Depois, você não tá em casa, vem aqui buscar. Não, eu vou ficar aqui, cara. Ah, não, não dá, mano. Hã? Pelo amor de Deus, ninguém merece, né, cara? Não tô dizendo de ser Assim, eu até chego a desconfiar que a galera tava ganhando pra estar lá, porque não é possível ser tão idiota assim de... É muita idolatria, tá brincando? Hã? Que é possível. É porque ela não pode, não tem tempo, mas se fosse acontecer antes, ela ia sair de candidata e Não, ela ia não, poder você ganhar. pode escrever. Na próxima eleição ela vai ser deputada eleita. Do seguinte, daqui Vai 2 anos ser. ela pode. Ah, Esse é o é, nosso Brasil, né, infelizmente, a gente? gente tem que... É como eu disse, né, ó, o que eu penso, às vezes, mesmo sendo vencido, eu tenho que aceitar, né? A maioria tem que ganhar. Entendeu? Se a maioria é idiota, vai ter... Fiquem lá na frente, fazer o quê? Tem que aceitar, né? Não dá pra proibir. Mas o que você acha do futuro do Brasil nessa questão? Você acha que tem salvação? Bom, não vou dizer que eu sou otimista nesse sentido, porque eu acho que o sistema ele se move justamente no sentido de manter e aumentar ainda as pessoas mais idiotas ainda. Porque ó, é o que você disse, idiota útil. Para um governador, a melhor coisa que tem é o idiota útil. Aquele cara que ele consegue manipular, que ele consegue fazer a cabeça do cara votar nele, fazer sempre o que ele quiser. Então, aí ó, o poder público está na escola, né? Então, acho que a ideia do sistema político é justamente manter as pessoas idiotas. Então, se você conseguir escapar disso, faça. Porque o governo não quer que você seja livre de pensamento. O governo quer que você seja idiota. Então, se essa pessoa ela já escapou, já está Já nos tá. 5% acima da média. Isso. Esperamos que aumente. Mas dizer que eu sou muito otimista a respeito, acho que... Inclusive, quando a gente vê umas notícias dessas, né, da Delane, de tanta coisa parecida, a gente fala, realmente o brasileiro merece se ferrar, né? Tem jeito. O Brasil que deu certo. É o Brasil que deu certo. Meu querido, então fica aqui meu agradecimento por Eu você que ter vindo agradeço. aqui. Foi só uma horinha, né? A minha Você equipe viu que aqui. eu usei até boné porque eu sou calvo também e raspei a cabeça igual você. Eu fiquei com medo de falar, o multiverso do Sullivan, tá os dois Sullivan Tá conversando. louco? Aí já tá se multiplicando, que isso, bicho? Aí já meti um boné aqui pra ninguém merece ser chamado de Sullivan também, né? Não é todo calvo que é o Sullivan, gente. Pelo amor de É Deus. só eu, pô. Não. Viu? Mas eu elogiei o seu corte, pô. Quando você chegou lá, eu falei, cara, aconteceu alguma coisa que você tá com cara de gente na xixa. Eu falei isso, não falei tem quando jeito. no primeiro dia que você Aqui chegou lá no só um escritório? implante para salvar. Se você, inclusive, tem aí uma clínica de implante capilar, tô disposto a ir a ser cobaia, tá? Me chama aí. Tem o cara do Flow lá que ele O é Igor. o transplante número 1 e fica aparecendo. Aqui, infelizmente, ele não tem. Então vamos colocar aqui pelo menos um cara que vende peruca. Traga umas 2 perucas. Tem pra nós o aqui. Kelvin, né, que faz tecologia, né? Kevin O Porto. Kevin Porto. Kevin Um Porto. abraço para o Kevin Porto.
Me dê um cabelo aí, cara. Dá um cabelinho para nós aí. Então, meu querido, muito obrigado, tá? Por você ter vindo aqui, ter participado. Quero agradecer você. Eu que agradeço. E deixe suas últimas palavras aqui para nós, para quem está te assistindo. Pelo amor de Deus, últimas não. Eu tenho muito a viver ainda. As últimas do podcast. Bom, vou falar sobre minha candidatura um pouquinho então, né? Como eu me sinto? Eu me sinto como se eu fosse um jogador que joga no time do coração. Eu acredito no meu potencial, eu acho que eu posso entrar e fazer meu time ser campeão. Só que, se tiver se eu não for escalado e ficar no banco, mesmo assim eu torço para o time vencer e que as melhores pessoas sejam escolhidas, entendeu? Mas se você não tem ninguém de confiança, me escolha, porque eu já estou me comprometendo a pelo menos ser transparente. Isso já é mais do que muito vereador faz. E também a não ser puxa-saco. Vou só dar um exemplo rapidinho, uma coisa que aconteceu. Teve acho que há 2 anos atrás, a obra da ponte do Cercadinho estava atrasada. Estava um ano já de atraso, se não me engano. E isso é uma obra que a prefeitura pagou para uma empresa fazer. Ou seja, a empresa tem a obrigação de cumprir o prazo. Sim. Aí nós fomos lá, fizemos um vídeo criticando, mas só que com comédia, né? Criticando o atraso, que é o natural, né? Quem que deveria fazer isso? Os vereadores, correto? O vereador, aliás, até o prefeito. Porque eles pagaram por uma obra que não estava sendo entregue no prazo. Nós fomos lá e criticamos. O que o prefeito e a maioria dos vereadores fizeram? Eles foram lá fazer um vídeo defendendo a empresa que estava atrasada. Então, isso é uma coisa que você nunca espera de mim. E eu não. Se fosse os advogados da empresa, aí até que dava para entender. Só que nem os advogados da empresa fizeram isso. Aí foi o prefeito, vice-prefeito e os vereadores lá defender o atraso da empresa. Então, isso pelo menos você não vai poder esperar de mim. Show? Então é isso. Muito obrigado aí pelas Olha, suas últimas palavras do podcast. E é isso aí. É isso aí. Muito obrigado você por esse primeiro programa, tá? agradecer a galera da equipe que vai comigo recolher santinho, né? No dia Sim, com 7. certeza. E ó, uma equipe aí imensa, que vocês não conseguem ver atrás quantas pessoas tem aqui, Eu né? esqueci de falar meu número, inclusive. 27123, Felipe Nachins. É o homem. Então, muito obrigado você que assistiu esse podcast. Para ficar de uma forma mais democrática, digamos assim, né? Como você... democrática, assim. Então, para dizer que esse podcast é com o Felipe Nachincha hoje, aí daqui uns dias a gente vai ter de um outro candidato de outro partido, de outro lado, aí depois são três, aqui em Capela do Alto são três majoritários, então nós vamos ao menos pegar aí um ou dois candidatos De cada chapa. de cada chapa majoritária e também tentar variar os partidos, né? Não Sim, sem sim. É bom. para a gente poder tentar aí angariar o máximo de pessoas possível para a gente bater um papo, conhecer essas pessoas e também nós conseguirmos mostrar, né, todos os lados que é o Isso, tem que ter, né? É o que a gente tava falando aí agora, pô. Propaganda. Da Deolane lá do baile funk. Então, aqui, imagina quando lotava de carro, imagina Eu eu estivesse lembro. Não, fazendo mas um podcast sábado à noite Não, mas era legal. em 2008. 2009 que acabou, né? Nossa, lotava, eu lembro. 2009, o Marcelo que deu fim nessa. Perfeito. Graças a Deus, eu não gosto dessa Você baderna. morava aqui, não? Mas quando eu devia dormir na minha avó, não dormia, não dava pra dormir. Era impossível. Então, muito obrigado a todos que assistiram. E para ficar de uma forma mais democrática, eu vou trazendo um candidato de cada chapa, de cada representante aí dos majoritários. Vamos ver também se os majoritários querem vir aqui conversar. Eu consigo colocar duas candidatas, até os candidatos a prefeito e vice juntos ali, bater um papo. Inclusive, ó, a gente torcia muito para que houvesse um debate, né? Mas eu acho que não vai rolar. Não, mas pelo menos se cada um puder vir aqui, né, bater um papo Já é muita coisa. já é bastante, né? Sim, Isso é sim. legal. Vamos ver se a gente consegue. Eu mesmo, se o candidato do prefeito vier, é onde você poder ser informado sobre as propostas dele, que estou bloqueado, né? Exatamente. Também poder, né, falar, por exemplo, pô, tudo que você disse aqui, ele poder dar a versão dele, assim, Isso. quando Não, inclusive, se pudesse vir junto aqui, ia ser maravilhoso. Então, quem sabe, né? Também aqui é um ambiente democrático, onde todas as pessoas. Eu queria elogiar, inclusive, o cenário na mesona, ficou bonito, hein, mano? Você gostou? Parabéns pela iniciativa aí, Capela.
É o Tá top. Estúdios Flickr aqui. Esse é Estúdios um dos Flickr. nossos Tá da hora. estúdios. Então você também aí que quer divulgar a sua empresa, quer trabalhar com marketing, quer aplicar o marketing digital no seu negócio, produzindo conteúdo, que é a forma como você realmente tem que fazer, né? As pessoas elas pensam assim, ah, vende vídeo, vende post. Também, mas esse não é o principal. O principal é de fato entendermos o seu negócio, aplicarmos e utilizando diversas técnicas, encontrar o melhor caminho para o seu negócio. Que assim como a vida na política, assim como a vida em diversos outros ambientes, ela não é uma vida lógica, ela é uma vida onde a gente tem que entender os problemas e aplicar a melhor solução possível para o bem comum também, bem comum de uma empresa, que é o quê? Fortalecer o caixa para poder contratar mais pessoas, para poder fazer mais investimentos, né? Isso daí é muito importante para a cidade, né? Fortaleça. Eu também gosto muito de fortalecer os negócios aqui da cidade. Eu, aqui em Capela, antigamente, já comer lanche só em Sorocaba. Cara, hoje, cara, É. dificilmente eu saio de Capela. Essa é a verdade. Eu dificilmente, pô, para sair daqui é um parto, cara. Eu adorava viver fora da cidade. Inclusive, eu mando um lanche pra nós aí, Sérgio. Ô, Zé, É. manda um lanche pra nós. O no Orkut, eu nem colocava Capela do Alto, né? Tava meio, mas hoje em dia, puta, cara, é uma delícia. Eu Sim. adoro aqui essa cidade. Gosto de trabalhar aqui, gosto de fortalecer. Muitas pessoas antigamente trabalhavam muito com o pessoal home office, então pessoal de outros estados e tal, mas agora, trabalhando aqui de fato, cara, consegui angariar boas pessoas para trabalhar junto aqui, né? Isso que é legal. Também aplicar isso com as pessoas de Capela, poder ampliar isso. Por exemplo, pô, existem mais pessoas que talvez queiram fazer stand-up, Sim, e às sim. vezes podem Ah, procurar inclusive você. tem alguns meninos que falaram comigo que tem essa vontade. Vamos, tamo junto. Colar aqui no teatro, se a gente conseguir aí, sei lá, ano que vem, fazer um projetinho. Tem, nem isso no Ou teatro aqui qualquer na Grava. outra variedade aí artística também, música, eu sei que por exemplo, eu trabalhei na Escola Coronel, né, bastante tempo. Cara, você acredita que a molecada levava violão pra tocar moda de viola, cara? Fazia rodinha de moda de viola. Uma coisa, Caramba. isso numa geração de funk, né? Sim, Mas isso aí pra mim interessantíssimo. brilhava o meu olho. Maravilhoso. A cultura brilha o seu olho, então, olha Sim, aí. sim, sim, sim. Brilha. Não tô querendo dizer que não, pelo amor de Deus. A cultura tem seu valor, só que tem outras prioridades antes também. Entendi. Então é isso. Um abraço, fiquem com Deus e estaremos juntos aí na próxima com um outro candidato ou candidata aí de outra chapa, beleza? Muito